Olá, que ótimo que a audiência do Júris 360 Lab está aqui conosco novamente. Olá a todos. Hoje, a gente vai fazer uma análise bem focada em algumas teses importantes que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, firmou. São aquelas em recurso representativo de controvérsia, os RRCs, sabe? O objetivo é clarear uns pontos cruciais do direito tributário. Exato. E trazer mais segurança jurídica, né? Que é sempre fundamental nessa área. Com certeza. E para garantir essa segurança, essa precisão, a gente delimitou bem. Vamos olhar só as teses tributárias que já transitaram em julgado, com confirmação até 19 de março de 2025. Isso. E a base é um levantamento que foi feito agora em 30 de junho de 2025. Bem recente. Exato. Então, neste primeiro bloco, vamos mergulhar nas 5 primeiras que selecionamos. São os temas 962, 912, 903, 894 e 881. Ok, vamos começar a desempacotar isso, começando pelo tema 962. Vamos lá. A questão aqui é um pouco delicada, né? É sobre redirecionar a execução fiscal. Pode ir para cima daquele sócio que era gerente lá na época do fato gerador, mas que tipo saiu direitinho da empresa antes dela ser dissolvida irregularmente. Essa é uma situação comum e que gerava muita dúvida. Mas o STJ foi bem assertivo. O tribunal definiu que não cabe o redirecionamento contra esse ex-sócio. Ah, não cabe? Não. Se ele saiu da sociedade de forma regular, sabe, cumpriu tudo certinho e não teve nada a ver com os atos que levaram à dissolução irregular depois, ele não pode ser responsabilizado pela dívida tributária. A base para isso é o artigo 135, inciso 3 do CTN. Certo, o 135. Que exige que o gerente tenha agido com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social. E nesse caso ele não agiu assim para causar a dissolução. Entendi. Então, o ponto-chave é não ter ligação, não ter nexo causal entre a gestão antiga dele e a bagunça que aconteceu depois. Protege quem saiu certo. Exatamente isso. A regularidade da saída é crucial. Agora, vamos para o 912. Esse é sobre IPI, em produto importado. Aqui a polêmica é antiga. Ah, sim. O IPI na revenda. Isso. E incide IPI de novo quando o importador revende o produto aqui dentro, mesmo já tendo pago lá no desembaraço aduaneiro. Muita gente acha que é cobrado 2 vezes. Pois é, essa sensação de bitributação é muito forte. Mas olha, o STJO entendeu diferente. A tese que ficou firmada é que o produto importado está sujeito sim a uma nova incidência de IPI, Mesmo sem mexer no produto. mesmo sem qualquer industrialização aqui no Brasil. Na saída do estabelecimento do importador para revenda, incide de novo. O racional, segundo o tribunal, é que são dois fatos geradores diferentes, sabe? Um é o desembaraço, a entrada do produto estrangeiro. O outro é a saída do produto do estabelecimento do importador aqui no Brasil, que a lei equipara a um estabelecimento industrial para fins de IPI. Entendo a lógica dos dois momentos separados na lei, mas imagino que na prática para o mercado essa decisão continua sendo complicada, né? Impacta custo, competitividade. Sem dúvida. As discussões sobre as consequências econômicas continuam, mas do ponto de vista jurídico, da interpretação da lei do IPI, o STJ definiu essa dupla incidência. Certo. Seguindo então. Tema 903. Esse é sobre IPVA. Imposto que todo mundo que tem carro conhece bem. Sim, bem do nosso dia a dia. A dúvida era: quando começa a contar o prazo de prescrição para a Fazenda poder cobrar o IPVA? A partir de que momento, né? Aqui o tribunal buscou clareza para não ter mais briga. Ficou definido que a notificação do contribuinte, aquela que avisa do lançamento do IPVA e do prazo para pagar, ela por si só já constitui definitivamente o crédito tributário. Ah, então a notificação já basta. Já basta. A partir dali, a dívida é oficialmente exigível e aí, como consequência, o prazo prescricional de 5 anos para execução fiscal começa no dia seguinte à data de vencimento que estava lá na notificação. Bem direto ao ponto. Venceu, não pagou, no dia seguinte começa a contar o prazo para cobrar na justiça. Isso dá uma segurança, né, para o contribuinte e para a Fazenda. Exato, define um marco temporal claro. Agora, o tema 894. Esse mistura imposto de renda com verbas recebidas acumuladamente. Qual o índice de atualização usar? Selic ou FACT-D? Para corrigir o IR que incidiu sobre esses valores.
quando se pede a devolução, a repetição do indébito. Certo. Aqui a Corte decidiu o seguinte: para calcular o IR que foi apurado por competência, mas recebido tudo de uma vez, acumuladamente, Uhum. a correção monetária e os juros sobre o imposto que foi retido lá na fonte devem seguir o mesmo fator de atualização da verba principal. Ah, então tem que ser o mesmo índice. Sim. E, especificamente se a verba principal veio de uma ação trabalhista, o índice a ser usado é o FACT-D. FACT-D, Fator de Atualização e Conversão dos Débitos Trabalhistas. Esse mesmo. Entendi. A ideia é manter uma paridade, então. A correção do imposto, que é acessório, segue a mesma lógica da correção do principal, que é a verba trabalhista. Usa o índice próprio daquela área. Faz sentido, para não dar distorção. Exatamente. Busca-se isonomia na atualização. E para fechar esse nosso primeiro bloco de análise, o tema 881. Uma pergunta bem comum. Incide imposto de renda sobre aquele adicional de 1/3 de férias, mas quando as férias são gozadas, tiradas mesmo pelo trabalhador. Sim, essa é clássica. E a resposta do STJ foi um sim, bem direto. Incide IR. Incide imposto de renda sobre o terço constitucional quando ele é pago junto com as férias que foram efetivamente aproveitadas, gozadas. O tribunal pacificou que essa verba, nesse contexto de férias gozadas, tem natureza salarial, remuneratória, não é indenizatória. Ah, a diferença crucial é a natureza da verba. Isso. A natureza indenizatória geralmente aparece quando as férias não são gozadas e viram dinheiro, a chamada venda das férias, ou em rescisão. Mas nas férias normais gozadas, o terço é visto como remuneração e, portanto, tributável pelo IR. Certo. Essa é uma daquelas decisões que mexem direto no bolso do trabalhador, né? E mostra como é importante entender a natureza jurídica de cada verba que a gente recebe. Com certeza. Bom, então recapitulando rapidinho. Passamos pelos temas 962, que tratou da responsabilidade do sócio, o 912 sobre o IPI na revenda de importados, o 903 definindo a prescrição do IPVA, o 884 sobre o índice de correção do IR em verbas acumuladas e o 881 confirmando o IR sobre o terço de férias gozadas. Foram esses 5 pontos importantes. Essas definições do STJ são, sem dúvida, passos importantes para a gente ter mais segurança jurídica no campo tributário. Fica aí a reflexão, né? Como essa interpretação detalhada da lei é um desafio constante, mas essencial para todos nós. Nos veremos no próximo bloco. Olá, estamos de volta, continuando nossa análise das teses de recursos repetitivos do STJ em direito tributário. Exato. Neste bloco, vamos dar uma olhada em mais 5 entendimentos importantes. Isso mesmo. Hoje o foco são as teses 878, 780, 779, que são bem parecidas, né? Sim. E também a 777 e a 761. Vamos falar de imposto de renda sobre juros, conceito de insumos para PIS/COFINS, protesto de CDA e até custo de selo de IPI. Assuntos variados. Bastante coisa. Vamos começar então pelo tema 878, que foi julgado ali em agosto de 2021. A questão era definir a regra para a incidência do IR sobre juros de mora, principalmente aqueles juros de benefícios previdenciários pagos com atraso, né? Que gerava muita dúvida. Muita dúvida. E o STJ tentou organizar isso. Ele estabeleceu uma regra geral e 2 exceções bem claras. E qual seria a regra geral? A regra geral é que juros de mora, via de regra, têm natureza de lucros cessantes. Ou seja, é como se fosse um dinheiro que a pessoa deixou de ganhar, né? Certo. Por serem lucros cessantes, então incide imposto de renda. Essa é a base. Ok, essa é a regra. E as exceções? Bom, a primeira exceção que está alinhada com o Supremo é para juros de mora sobre verbas alimentares pagas com atraso para pessoas físicas. Aposentadoria, pensão, salário. Entendi. Nesse caso específico, o STJ entendeu que esses juros não são lucro cessante. Eles funcionam como uma indenização por dano emergente. Ah, muda a natureza jurídica. Exatamente. É uma compensação pela perda efetiva, pelo atraso em si. E sendo indenização por dano emergente, aí não incide R. Fique isento. Faz sentido essa distinção. E a segunda exceção? A segunda é mais, digamos, acessória. Se a verba principal, aquela sobre a qual os juros estão incidindo, já é isenta ou está fora do campo de incidência do IR, Uhum. aí os juros seguem o mesmo caminho.
O acessório segue o principal, né? Uhum. Então os juros também não são tributados. Bem direto ao ponto essa segunda. Entendido o tema 878, vamos seguir para os temas 780 e 779, julgados juntos lá em fevereiro de 2018. Isso, são idênticos. A discussão aqui foi central para o PIS e para COFINS não cumulativos, o que é considerado insumo para gerar direito a crédito. Uma briga antiga, né? Nossa, muito antiga e muito relevante. O STJ, nessa decisão, fez basicamente duas coisas fundamentais. Primeiro, ele considerou ilegais as instruções normativas da Receita Federal. Aquelas INs 247 e 404. Essas mesmas. Porque elas restringiam demais o conceito de insumo, sabe? O STJ disse que elas iam além da lei e acabavam prejudicando a não cumulatividade. Certo. E o segundo ponto, que talvez seja o mais importante. O mais importante foi definir o critério para saber o que é insumo. O tribunal disse que o conceito de insumo deve ser avaliado pela essencialidade ou pela relevância. Essencialidade ou relevância. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente tem que analisar se aquele bem ou serviço se ele é absolutamente necessário, indispensável para a atividade da empresa, ou, se não for indispensável, se ele é pelo menos muito importante, relevante para aquele processo produtivo ou para a prestação de serviço. Então saiu daquela visão super restrita da receita, do insumo como algo que se consome diretamente no produto. Exato. Ampliou o conceito. Foi uma vitória importante para os contribuintes, sem dúvida. Mas, claro, Mas a discussão continua no caso a caso, imagino. Definir o que é essencial ou relevante ainda deve dar pano para manga. com certeza. A complexidade passou para análise concreta, né? A empresa precisa demonstrar essa essencialidade ou relevância. Exige mais cuidado na documentação, na argumentação perante o fisco ou o judiciário. Entendido. Saindo agora do PIS/COFINS e indo para a cobrança da dívida ativa. Tema 777, também de 2018. A Fazenda Pública pode protestar a certidão de dívida ativa, a CDA, em cartório? É válido esse meio de cobrança? Sim, é válido. O STJ bateu o martelo nesse ponto. Firmou a tese de que a Fazenda Pública tem sim interesse e pode efetivar o protesto da CDA. E qual o fundamento? O fundamento é que a CDA é um documento de dívida, um título executivo, né? E a Lei de Protestos, a 9.492 de 97, principalmente depois que foi alterada lá em 2012 pela Lei 12.767, permite expressamente o protesto de certidões de dívida ativa. Então, tá na lei. Ok, sem muita margem para dúvida nesse ponto. E para a gente fechar este bloco, o tema 761, julgado em agosto de 2018. Esse discutiu uma coisa mais antiga, a natureza da cobrança pelos selos de controle do IPI, aqueles selos que vêm em bebidas, cigarros. Exato, essa cobrança foi instituída por um decreto-lei de 1975. A dúvida era, isso é só um ressarcimento de custo para a Casa da Moeda, que fabrica o selo, ou é um tributo? E o que o STJ decidiu? O tribunal definiu que, apesar de chamarem de ressarcimento prévio, a natureza jurídica dessa cobrança é de taxa. Especificamente, taxa decorrente do poder de polícia. Ah, então é tributo. É tributo, porque remunera uma atividade do Estado de fiscalizar, de controlar. E aí que está o problema. Se é taxa, precisa de lei em sentido estrito para ser criada, certo? Princípio da legalidade. Perfeito. E como foi instituída por um decreto-lei, que para fins tributários não é considerado lei em sentido estrito naquele contexto, há um vício de forma, uma violação da legalidade tributária. E a consequência? A consequência é que o STJ declarou essa cobrança inexigível. Mas atenção a um detalhe importante. Qual? Essa inexigibilidade não vale para sempre. Ela se aplica aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei 12.995 de 2014, porque essa lei, aí sim uma lei ordinária, tratou do tema e, digamos, convalidou a cobrança para os fatos geradores dali para frente. Entendi. Então, o vício era formal e foi corrigido por uma lei posterior. Muito interessante. Bastante. Mostra como a forma de instituir o tributo é crucial. Bom, com isso, fechamos a análise dessas 5 teses. Passamos por imposto de renda sobre juros, o conceito importantíssimo de insumo no PIS/COFINS, a questão do protesto da CDA e essa análise sobre a taxa dos selos do IPI. Exato.
cada uma com suas peculiaridades, mas todas com impacto bem relevante no dia a dia das empresas e da administração fiscal. Certamente. Fica a reflexão sobre como a interpretação das normas tributárias está sempre em evolução, buscando equilibrar a arrecadação e direitos dos contribuintes. Nos veremos no próximo bloco para continuar nossa exploração. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se para não perder as próximas análises. Olá! Vamos começar mais um bloco aqui, né? Dando sequência à nossa análise das teses de direito tributário que o STJ definiu. Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em 5 temas específicos, todos em recursos repetitivos. São os temas 729, 728, 714, 689 e 688. A ideia é destrinchar o que ficou decidido ali. Exato. São temas importantes com impacto prático, né? Vamos ver o que o tribunal firmou e por quê. Ótimo. Começando então pelos temas 729 e 728, julgados lá em abril de 2015, né? A questão era saber se as sociedades corretoras de seguros, elas entram na mesma caixinha, digamos assim, das outras sociedades corretoras, tipo de valores, ou dos agentes autônomos de seguros. Isso para fins da contribuição previdenciária da Lei 8212. Onde elas se encaixam, afinal? O STJ foi bem específico aí. O interessante foi justamente a distinção que ele fez. A tese, tanto no 729 quanto no 728, disse que as sociedades corretoras de seguros, elas não são a mesma coisa, nem que as corretoras de valores, nem que os agentes autônomos de seguros privados. Ah, entendi. Elas são uma categoria própria, então. Para efeito daquele artigo 22, parágrafo 1º da lei, sim. Consequentemente, elas ficam de fora daquela lista específica de entidades. E o que isso significa na prática? Quer dizer que o jeito de calcular a contribuição delas muda? Isso, exatamente. Se elas não estão naquele rol específico, a forma de calcular a contribuição patronal, aquela sobre a folha, segue a regra geral e não a alíquota majorada ou a base de cálculo diferente prevista ali naquele parágrafo. É um detalhe técnico, mas que faz diferença no bolso da empresa, né? Com certeza, mostra como a classificação jurídica é fundamental. Bom, saindo um pouco das corretoras e indo para outro termo quente, indisponibilidade de bens. Tema 714, de novembro de 2014, falando do artigo 185A do CTN. A pergunta era: quando é que o juiz pode decretar esse bloqueio geral dos bens do devedor tributário? Basta dever e não pagar? Não basta. O STJ, ele deixou claro que precisa ter um caminho percorrido antes. Até se fixou requisitos que têm que acontecer juntos, sabe? Primeiro, óbvio, o devedor tem que ser citado na execução fiscal. Certo. Segundo, ele não pode ter pago nem oferecido bens para penhora dentro do prazo. Ok. E terceiro, e esse é o ponto-chave, a Fazenda Pública tem que demonstrar que não encontrou bens penhoráveis depois de ter feito buscas, de ter esgotado as diligências. Ah, então peraí, não é só chegar e pedir o bloqueio total. O fisco tem que mostrar que tentou achar outras coisas antes. E o que o STJ considerou como esgotar as diligências? Isso parece importante para o devedor, né? Uma garantia. Sim, sem dúvida, é uma proteção. O STJ detalhou isso. Para dizer que esgotou, tem que constar no processo que a Fazenda pediu e o juiz autorizou a consulta pelo Bacenjude, que hoje é o Cisbajude, né? Para buscar dinheiro em conta. Uhum. E também tem que ter pedido ofícios para os cartórios de registro de imóveis e para o Detran, pelo menos do domicílio do devedor, para procurar carros e imóveis. Só depois dessas buscas todas darem em nada é que caberia pedir a indisponibilidade do 185A. E a prova de que fez isso é da Fazenda. Entendi. Faz sentido, né? Precisa demonstrar o esforço antes da medida mais drástica. Agora, mudando de novo o foco, vamos para a folha de pagamento. Temas 689 e 688, de abril de 2014. Contribuição previdenciária sobre adicional de periculosidade, no 689, e adicional noturno, no 688. Esses adicionais entram na conta da contribuição ou não? Entram. A resposta do STJ foi sim para os dois casos. A tese que ficou firmada, tanto para a periculosidade quanto para o noturno, é que eles são verbas de natureza remuneratória. Remuneratória, ou seja, pagam pelo trabalho mesmo, não são uma indenização por alguma coisa? Exato. Pagam pelo trabalho feito em condições especiais, né? Ou perigosas,
ou no horário noturno, e por serem remuneração, eles integram o que a gente chama de salário de contribuição. Nossa, isso é relevante, porque sempre tem aquela discussão, né? O que é salário, o que é indenização para fins de tributo. Então, se o STJ diz que é remuneratório, significa que incide a contribuição previdenciária patronal sobre esses valores. Isso mesmo, sendo remuneração, entra na base de cálculo da contribuição previdenciária, tanto a parte do empregado quanto a parte da empresa. Isso afeta o custo da mão de obra, claro, principalmente para setores onde esses adicionais são comuns. E imagino que também impacta o próprio trabalhador, na hora de calcular a aposentadoria, por exemplo. Sem dúvida. Como integra o salário de contribuição, esse valor conta para a base de cálculo dos benefícios previdenciários futuros. Então, a decisão tem reflexo dos dois lados. Perfeito. Então, para a gente fechar esse bloco, recapitulando rapidinho, vimos que as corretoras de seguros têm um tratamento específico para a contribuição previdenciária, diferente de outras corretoras. Vimos os requisitos bem definidos para poder decretar a indisponibilidade de bens do devedor, com a necessidade de esgotar buscas antes, e, por fim, a confirmação de que os adicionais de periculosidade noturno são remuneração e, por isso, sofrem incidência de contribuição previdenciária. É isso. Exatamente. São entendimentos que o STJ consolidou, buscando dar mais segurança jurídica, né? Para evitar que cada juiz decida de um jeito. Mas, como a gente viu, sempre com detalhes e requisitos que precisam ser observados. Exatamente. Detalhes que fazem toda a diferença na aplicação da lei no dia a dia. E fica até uma reflexão, né? O quanto essas definições detalhadas do judiciário acabam moldando não só a cobrança do tributo, mas as próprias estratégias das empresas. Bom, com isso a gente fecha este bloco. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu o conteúdo? Então deixa aquele like e não se esquece de se inscrever no canal. Olá! Olha, a gente sabe que direito tributário é um mundo, né? E essas teses de recursos repetitivos do STJ, então, nem se fala. É bastante coisa. É verdade, é um tema bem denso. Exato. Por isso mesmo, a gente está dividindo a análise. Então, vamos começar mais um bloco aqui para dar sequência à nossa conversa anterior, tá? Perfeito, vamos lá. Desta vez, a gente vai focar em 5 teses, bem importantes. Temos a 687, que é sobre contribuição previdenciária e hora extra. Aham. A 639, que trata de um prazo de prescrição lá no crédito rural. A 634, uma discussão sobre ISS na base do PIS/COFINS. Clássica essa. Pois é. A 630, que fala de redirecionar execução fiscal para o sócio, né? Isso. E para fechar, a 624, sobre isenção de COFINS para algumas entidades. Prontos para mais essa rodada? Então, vamos nessa. Vamos lá. Começando pela tese 687. A questão aqui era se a contribuição para a Previdência, o INSS, incide sobre as horas extras que o trabalhador recebe. Exato. E a resposta do STJ foi sim. Basicamente, o tribunal entendeu que as horas extras e o adicional delas têm o que a gente chama de natureza remuneratória. Ah, remuneratória. Isso, ou seja, é como se fosse parte do salário mesmo, para esse efeito. Então, tem que calcular a contribuição previdenciária em cima disso. Essa decisão é de abril de 2014. Entendi. Impacta direto na folha, né? Com certeza. Ok. Agora vamos para 639. Essa parece bem específica. Prazo de prescrição. Quer dizer, o tempo limite para cobrar uma dívida, mas de crédito rural, que foi parar na mão da União. Como é que ficou isso? É um ponto bem particular mesmo. O STJ, olha, fez uma distinção importante, que depende de quando o contrato foi assinado. Ah, depende da data. Exatamente. Se o contrato foi feito lá atrás, na vigência do Código Civil de 1916, o prazo para a União cobrar é de 20 anos. Era o prazo geral para ações pessoais naquela época. 20 anos? Nossa, é bastante tempo. Muito tempo. Mas, se o contrato foi feito já com o Código Civil novo, o de 2002, aí o prazo cai para 5 anos. Bem menos. Sim, porque o Código atual tem uma regra específica, né, para a cobrança de dívidas líquidas, que estão em documentos. E o importante é que o prazo começa a contar do vencimento da dívida. Essa definição é de outubro de 2014, deu uma clareza para essas cobranças pela União. Faz sentido ter essa diferença por causa da lei da época, né? Certo. Seguindo. Tese 634. Essa aqui é uma brigantida.
O ISS, o Imposto Municipal sobre Serviços, ele entra ou não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS, que são federais? Pois é, uma discussão recorrente. E a resposta da STJ em junho de 2015 foi sim, entra. Indo àquela parte que é o ISS, Tudo isso compõe a receita bruta ou faturamento da empresa. E é sobre essa receita bruta que o PIS e a COFINS incidem. Ou seja, na prática, o imposto municipal acaba, sim, aumentando a base de cálculo das contribuições federais. Interessante essa lógica de um tributo compor a base do outro. Bom, agora a tese 630. Essa já entra numa situação mais delicada. A execução fiscal pode ir atrás do diretor da empresa, mesmo se a dívida não for imposto, se a empresa fechou as portas de forma irregular. Exatamente isso. O ponto-chave aqui é a tal da dissolução irregular. Sabe quando a empresa some? Simplesmente fecha sem fazer o processo certinho de baixa, deixando dívidas. Sei, acontece muito. Pois é, o STJ, lá em setembro de 2014, firmou o entendimento que sim, nesse caso, é totalmente legítimo cobrar a dívida diretamente do sócio-gerente. E olha que importante, isso vale não só para a dívida de imposto, viu? Vale também para outras dívidas, as não tributárias, que estejam inscritas lá na dívida ativa. Nossa, então a responsabilidade do gestor fica bem maior nesse cenário. Fica, sim, é um alerta importante para quem administra empresas. Com certeza, precisa encerrar tudo direitinho. Bom, e para a gente fechar este bloco, a tese 624. A discussão era sobre a isenção da COFINS para as chamadas atividades próprias de entidades sem fins lucrativos, tipo escolas, e se uma regra da Receita Federal que limitava isso era válida. Isso. O X da questão é definir o que exatamente são essas atividades próprias que a lei, uma medida provisória, na verdade, diz que são isentas de COFINS. Certo. E o STJ decidiu que as mensalidades que as escolas e universidades sem fins lucrativos cobram, elas se encaixam sim como receitas de atividades próprias. Por quê? Porque estão diretamente ligadas ao objetivo principal da entidade, que é a educação. Faz sentido. E aquela regra da Receita que o pessoal reclamava? Então, essa regra, uma instrução normativa, tentou dar uma restringida, sabe? Dizer o que não seria atividade própria, diminuindo o alcance da isenção. O STJ, em setembro de 2015, entendeu que essa parte da instrução normativa foi ilegal. Ah, foi considerada ilegal. Exatamente. A Receita não podia restringir o que a lei não restringiu. Então, ficou garantida a isenção da COFINS sobre as mensalidades para essas instituições educacionais sem fins lucrativos. Ótimo. Uma segurança importante para esse setor, né? Sem dúvida. Bom, então vamos recapitular rapidinho o que a gente viu neste bloco. Primeiro, a tese 687. Hora extra tem natureza remuneratória, então incide contribuição previdenciária. Isso. Depois, a 639. Prazo para cobrar crédito rural que foi para a União varia. 20 anos no Código Antigo, 5 no Novo. Perfeito. Aí, a 634. O ISS compõe sim a base de cálculo do PIS e da COFINS. Confirmado. Tese 630. Se a empresa fechar irregularmente, o sócio-gerente pode responder pelas dívidas, tributárias ou não. Exato. Dissolução irregular é a chave. E por último, a 624. Mensalidades de escolas e faculdades sem fins lucrativos são isentas de COFINS, porque são atividade própria. E a restrição da Receita foi derrubada. Correto. Ufa! Analisamos bastante coisa importante aqui. Mas como a gente falou, a lista de teses do STJ é longa. Ainda tem mais pela frente. Tem sim. Então, a gente se vê no próximo bloco para continuar essa nossa exploração do direito tributário nos tribunais superiores. Combinado? Combinado. Curtiu essa análise? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Até lá! Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente encerra a nossa série sobre direito tributário. Vamos dar uma olhada nas últimas 5 teses de recursos repetitivos do STJ que a gente separou aqui. São os temas 604, 595, 594, 541 e 537. Exatamente, são temas bem importantes, né? Mexem com coisas como extinção de crédito, base de cálculo de PIS/COFINS, até creditamento de ICMS e quem pode, de fato, ir à justiça questionar uma cobrança. Vamos tentar simplificar isso. Legal. Então, vamos lá. Começando pelo tema 604. A dúvida aqui era se uma confissão de dívida podia, tipo assim,
trazer de volta um crédito que já tinha caducado. Essa é a questão da decadência, né? Um ponto-chave para a segurança jurídica. O STJ foi bem direto. A decadência, que está prevista lá no Código Tributário Nacional, no artigo 156, inciso 5, ela extingue o crédito. Ponto final. Quer dizer, se o prazo do fisco cobrar passou, já era. Mesmo se o contribuinte depois falar, eu devia mesmo. Isso. Uma vez que a decadência aconteceu, que o crédito foi extinto, nenhum ato depois disso, seja confessar, pedir parcelamento, entregar declaração, nada disso faz obrigação voltar a existir. Essa tese, que é de 2013, reforça muito essa ideia de que o tempo extingue o direito de cobrar. Entendido. Proteja o contribuinte, né? Bom, e o tema 595, PIS e COFINS de novo. Sim, aqui a discussão foi sobre o conceito de faturamento para calcular PIS/COFINS, mas especificamente para empresas do lucro presumido ou arbitrado. Isso depois que o Supremo declarou inconstitucional um pedaço da Lei 9718, lá de 98. Certo. E a questão era sobre pegar de volta o que foi pago a mais, a tal da repetição do indébito. Como ficou isso para essas empresas? Pois é, o STJ disse que sim, que o direito de pedir de volta o que foi pago indevidamente por causa daquela inconstitucionalidade valia também para o período depois que entraram em vigor as leis mais novas do PIS e COFINS, a 10.637 e a 10.833. Mas por quê? Se já tinha lei nova. Porque essas empresas específicas, do presumido e arbitrado, ficaram fora do sistema novo, o não cumulativo, aquele que permite usar créditos, sabe? Então, para elas, a base de cálculo continuava sendo afetada pela regra antiga, que foi declarada inconstitucional. A decisão é de agosto de 2013. Interessante essa lógica. Seguindo no PIS/COFINS, tem o tema 594, das concessionárias de veículos. Elas queriam pagar só sobre a margem de lucro. Exato. A ideia era diminuir o imposto, né? Argumentavam que a receita delas era só a diferença entre o custo do carro e o preço de venda para o consumidor. Faz sentido do ponto de vista delas. Mas o STJ concordou. Não concordou. A tese firmada em junho de 2013 foi bem clara. A base de cálculo é a receita bruta ou o faturamento, ou seja, o valor total da venda do carro novo para o consumidor. Não só a margem. É o conceito mais amplo de receita que prevaleceu. Entendi. Mudando de imposto agora. ICMS. Tema 541, sobre crédito de ICMS na energia elétrica usada por empresas de telecomunicações. Isso, empresas de telecom consomem muita energia, né? A discussão era se elas podiam usar o ICMS pago nessa energia como crédito para abater o ICMS que elas devem pagar nos serviços que prestam. E aí? Podem. Podem. O STJ entendeu que a atividade delas se equipara a um processo industrial. É uma equiparação, né? E por causa disso, o ICMS da energia elétrica consumida pode sim ser creditado. É a não cumulatividade na prática. O julgamento também foi em junho de 2013. Então a chave foi considerar a telecom como se fosse uma indústria para esse fim específico do crédito de energia. Exatamente. A energia foi vista como um insumo essencial para o serviço final delas. Faz sentido. E para fechar, o tema 537. Esse envolve o consumidor final de energia elétrica. A questão era se o consumidor podia ir à justiça questionar o ICMS sobre a demanda contratada de energia, mas que ele não usou de fato. Aquela parte da conta que é tipo uma reserva de potência. Isso, um tema bem direto no bolso das pessoas e das empresas. A dúvida era se o próprio consumidor tinha, digamos, o direito de processar por isso, a tal da legitimidade ativa. E o STJ disse o quê? O consumidor pode reclamar disso na justiça. Disse que sim. A tese, que é um pouco mais antiga, de agosto de 2012, firmou que o consumidor final tem sim legitimidade para entrar com a ação judicial para discutir essa cobrança de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. O tribunal considerou a relação toda, Estado, concessionária e o consumidor lá na ponta pagando. Isso abriu a porta para o consumidor questionar diretamente. Importante saber disso. Bom, fechamos então essas 5 teses do STJ. Foi uma passada rápida, mas com pontos bem relevantes, né? Com certeza. São decisões que vão moldando como as coisas funcionam na prática tributária, os direitos de cada lado.
É sempre bom acompanhar essa evolução. E olha, a gente precisa fazer um agradecimento especial aqui ao Dr. Paulo Luiz. Ele fez um trabalho incrível de organizar essas teses por área do direito, o que ajudou demais a gente a preparar essa conversa. Verdade. Um trabalho fundamental para quem precisa entender essas decisões. Facilitou muito. E para quem está acompanhando a gente aqui no Juris 360 Lab, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. A gente agradece muito a presença e fica talvez uma pergunta no ar, né? Pensando nessas teses, decadência, base de cálculo, a própria questão do consumidor, poder e a justiça. Como será que isso tudo pode impactar as estratégias das empresas daqui para frente e os próximos litígios fiscais que vão surgir? Que é uma boa reflexão. Assunto para a gente continuar de olho. Até a próxima análise.